Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 30. Foi o texto da nossa meditação da manhã. Nós vamos ver um pouco mais pormenorizadamente agora à noite. Romanos, capítulo 8, do 26 ao 30. É um texto bem conhecido da palavra. Esse capítulo 8 é o capítulo mais querido da epístola. Versículos 26 a 30 do capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, vou repetir, Romanos 8, de 26 a 30, dos irmãos, as irmãs que chegaram agora. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração nessa noite. Vem nos encher com a presença viva e gloriosa do Teu Espírito, que todos os nossos espaços, Senhor, sejam preenchidos pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para compreender as coisas espirituais que o Senhor deseja ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, Pastor Malta e minhas irmãs, como a gente disse no início, esse capítulo é um dos capítulos, talvez o capítulo mais querido da epístola e o mais citado, porque fala da certeza da nossa salvação. Romanos é chamada de a epístola das grandes conversões, e a gente olha para esse texto, sobretudo naqueles dias em que nós estamos passando por estreitos, por vales, por desertos. Hoje eu conversava com uma irmã e ela dizia a mim que tem enfrentado um deserto tão grande nos últimos tempos, que tem horas que falta o fôlego. Mas ao ler esse texto, ao ler esse alento que o texto traz, dando conta de que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sobretudo naquelas horas de maior agonia, de maior necessidade, dificuldade, quando a gente às vezes pensa até equivocadamente que foi abandonado por Deus. Na verdade, são nesses momentos que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos carrega no colo, e que o Espírito vai e intercede por nós. Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele relata uma experiência de consolação de Deus em meio a uma situação de prova tão grande que o apóstolo desesperou da própria vida. E esse texto é um texto muito comovente, porque ele abre o coração e ele fala daqueles sofrimentos vivenciados ali, ao ponto dele chegar a pensar em desesperar da própria vida. E aí a gente, por que então ele não fez uma bobagem, ele não fez uma besteira naquela ocasião? Porque ele contou com a ação intercessora do Espírito de Deus. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo no passado, com tantos irmãos no passado, tem feito também nos nossos dias. A gente às vezes conversa com uma irmã, com outra, e a gente sabe das dificuldades, das agonias, dos problemas estreitos que muitas têm passado.
Então há momentos em que enfrentamos uma intensa solidão espiritual, né? Às vezes mesmo no meio de muitas pessoas, e achamos que fomos esquecidos até pelo próprio Deus, né? E é exatamente nessas ocasiões que não encontramos forças para orar e nem palavras para traduzir aquilo que está no nosso coração. A gente conta com essa intervenção e essa intercessão gloriosa do Santo Espírito. Quando o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas que mandaria um outro Consolador semelhante a Ele, Ele estava exatamente falando da presença viva do Espírito Santo em nós. Converse com o Espírito Santo, fale com Ele andando pelo caminho, converse com Ele, deixe que Ele ministre ao seu coração a sua própria presença. O texto lido nos traz 3 certezas que nos ajudarão a superar nossas dificuldades nesses momentos de intensa luta e de intensa solidão espiritual e existencial. Primeira certeza: nos momentos de fragilidade, quando nos sentimos sozinhos e não temos forças nem para orar, há alguém que faz isso por nós, o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém, Jesus. Nesses momentos em que contamos com essa assistência do céu, são aqueles momentos de intensa oposição dos nossos 3 inimigos, dos 3 inimigos do cristão que se levantam com uma fúria muito grande para nos destruir: o mundo, o diabo e a carne. E todos nós passamos por isso. Nenhum de nós está livre de enfrentar uma situação como essa. Precisamos compreender que a carne invariavelmente se levanta como o pior dos 3 inimigos. São aqueles pensamentos que vêm, são aquelas situações que a gente começa a pensar um monte de bobagem, e aí o diabo estimula e o mundo oferece, mas é a nossa carne que clama por determinadas coisas. Então é preciso que a gente busque a presença do Senhor. Essas 3 frentes de oposição fazem parte de um sistema de oposição sofisticado, regido pelo nosso adversário. Esses gemidos do Espírito Santo são, na verdade, anelos do céu, como diz o hino que o pastor Malta gosta de cantar, anelos por tudo que o Senhor tem nos prometido. E já reparou que quando a gente está enfrentando uma luta muito grande, não encontramos palavras para dizer nas nossas orações? Muitas vezes as nossas orações são gemidos. E às vezes a gente pensa que esse gemido é nosso, mas esse gemido é do Santo Espírito que está lá dentro de nós, e Ele geme, Ele conhece, Ele traduz, e Ele sabe aquilo que vai na nossa alma. E esses gemidos inexprimíveis são uma linguagem do céu, uma linguagem sobrenatural, que na terra não há palavras que possam traduzir aquilo que o Espírito anseia por nós. E eu lendo esse texto nesses dias, o jeito que teve foi chorar. Eu já ando chorando por besteira, né? E aí eu dizia: Jesus, que coisa linda, que coisa boa é essa presença do Espírito, essa certeza que o Espírito está conosco, que o Espírito intercede e interfere nas situações. Ele nos acode nas nossas fraquezas, Ele nos sustenta, Ele nos carrega no colo. Isso é uma coisa gloriosa demais. Quando a gente pensa que, quando a gente tem a certeza de quem é, a gente tem a certeza de que somos tão pequenos, tão limitados, tão frágeis, não é? Miseráveis, pobres, cegos e nus. E o Senhor é aquele que nos ama com um amor indizível, né? Então, para cada um deles, para cada uma dessas pessoas que têm atravessado esses vales, o Senhor diz assim: coragem, você não está só, eu fortalecerei você para a vitória. Essa intercessão se dá por vontade de Deus, daquele que é o Deus de toda consolação e o Pai das misericórdias, né? Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Segunda certeza do texto: essas lutas enfrentadas são permitidas por Deus para um fim glorioso. Não existe acaso nos planos perfeitos de Deus.
eu tenho uma câmera lá na casa de Ilha. Eu botei uma câmera lá na casa de Ilha. De quem? De Ilha. Eita. Pois é, tá vendo? Só foi longe, né, pastor? Eu me lembrei agora de uma outra situação. Eu vou parar para contar a história, tá certo? Bem rapidinho. Tá? Vou dar um testemunho, vou sacudir meu sapato lá fora, vou dar um testemunho já. E aí, Mara foi visitar uma irmã. E tal, e ela foi visitar essa irmã e conversar um determinado assunto que eu não sei qual era. E aí quando chegou aqui, que Mara sentou-se lá atrás, eu já estava no púlpito, aí eu subi no púlpito e repeti a história todinha. Aí o povo ficou com raiva, achando que ela tinha pedido. Só se fosse por telepatia, porque não chegou nem perto de mim. Mas é o Espírito Santo de Deus que tem essas coisas, não é? Então, Não adianta se esconder, né? não adianta se esconder, né? É o mesmo Espírito. Então, tudo que nos sucede serve de preparação. São instrumentos de transformação de Deus em nossas vidas. Através das dificuldades e dos sofrimentos, o caráter de Cristo vai sendo plasmado em nós. Nós vamos sendo conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa conformação, essa transformação, ela não é indolor. Muito pelo contrário. Às vezes nós somos moídas. Quando a gente tinha um açougue, eu e pastor Malta, não era pastor? A gente tinha um açougue. O povo chamava de frigorífico, mas aquilo era um açougue. Digo logo. E aí, ele tinha uma máquina de amaciar bife. Minha gente, vocês já viram uma pessoa transformar uma chã de fora num filé? Ele transformava. Às vezes eu cheguei, eu queria tanto fazer um bifinho de panela. Ele disse, minha filha, só tem chã de fora. Ele disse, espera aí. Pegava um bife e fazia aquela manta de carne, passava 10 vezes no amaciador de bife. Então essa chã de fora aqui, tudinho vai virar filé. Quando o senhor passar no amaciador de bife dele, não vai não? É desse jeito. Mas é assim que o Senhor faz. Tudo tem um propósito, tudo tem uma aplicação na nossa vida. Nada que lhe sucede, nada, a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nada é obra do acaso. Tudo tem um propósito transformador da parte de Deus. E a terceira certeza, a obra da salvação está completa na vida de todos nós. Não falta nada. Só falta ir para casa. Só falta ir para casa. E a gente só vai para casa quando estiver pronto. O Senhor está trabalhando em nós. Mas a obra da salvação já está pronta. A graça de Deus nos alcançou para a salvação. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. E não é de admirar que enfrentemos tanta oposição. Porque o cão não dá sossego. E haja dificuldade. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, não no sentido de um simples convite, mas uma convocação efetiva para fazermos parte da família de Deus. Fomos justificados, tivemos o escrito da dívida apagado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você fechar os olhos hoje, você vai para casa. Você vai estar com o Senhor em nome de Jesus, o que é incomparavelmente melhor. Finalmente o texto diz que fomos glorificados. E é interessante que o verbo aqui está no passado. A obra de Deus em nós consumada, embora essa glorificação não tenha acontecido dentro do tempo presente, ela já é uma realidade no mundo espiritual. O texto lido nos ensina algumas lições. Primeiro, seja qual for a luta que enfrentamos por sermos servos de Deus, não lutaremos sozinhos. Contamos com a poderosa artilharia do céu a nosso favor.
Segundo lugar, se você está triste, abatido e não consegue nem articular palavras em sua oração, não se preocupe. Tem alguém intercedendo por você. E é nada mais, nada menos que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santíssimo de Deus. Terceiro lugar, tem propósito de Deus para essas lutas. Tudo que Deus deseja é que nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Aliás, foi exatamente para esse fim que fomos predestinados, chamados, escolhidos, justificados e já espiritualmente glorificados. E em último lugar, a obra da salvação está consumada, só precisamos crer naquilo que Deus já fez e tomar posse de nossa vitória. E para isso contamos com assistência e a intercessão viva do Espírito de Deus por nós. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra naquilo que eu sei que sou profundamente deficiente, mas que Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração em nome de Jesus e encher você de graça, não só graça a favor de Deus, mas graça a riso, que a gente precisa de alegria. Amém? Amém.